Fala galera, tudo bom? Tiúlio aqui na área. Olha só, hoje eu vou trazer um assunto que um dos meus alunos me pediu sobre o apagão elétrico de 2001. Por que esse assunto ele é tão importante para mim hoje em dia e por que você também deve se ligar nesses riscos que a gente tem escondidos no horizonte. Gente, em 2001 eu tinha aproximadamente 15, 16 anos, eu já investia, como renda fixa, não investia em bolsa ainda, mas me marcou muito o apagão elétrico. Dá aqui o meu abraço para o Fábio Holder, uma das pessoas mais competentes aqui do mundo dos investimentos na internet. Boto minha mão no fogo por ele, galera. Galera, o que aconteceu no apagão de 2001? A gente teve um crescimento bastante forte em 2000 na economia brasileira, depois ali do liberação das bandas cambiais em 99, a economia brasileira pegou tração e isso permitiu que mais investimentos fossem feitos na economia. Só que ela tinha alguns calcanhares de Aquiles e eu vou trazer aqui para vocês alguns deles, tá? Em 5 de abril de 2001, a gente tinha 90% da economia, da energia brasileira derivada de hidrelétricas. Lá no dia 1º de março de 2002, quando foi decretado o fim do apagão, a gente já tinha 66% de hidrelétricas, foram adicionados aí 11 mil megawatts na economia e a gente teve a adição de gás da Bolívia, projetos de gás da Petrobras e a gente teve um grande gestor nesse período, o Pedro Parente. Para quem não sabe quem é o Pedro Parente, é o homem que está à frente da Brasil Foods, BRFS3, atualmente, tá? Um dos gestores mais competentes que eu já ouvi falar nesse Brasil. E eu vou te mostrar aqui algumas adaptações que a gente teve na economia brasileira naquele período para a gente ultrapassar isso. Então, no dia 1º de julho de 2001, todos os consumidores foram chamados a cortar 20% do consumo voluntário. E aí, quem consumia 100 kW por hora, gente, ou seja, 30% dos lares, não precisavam cortar a energia, perfeito? Só que acima disso, a luz era cortada durante 3 dias e depois, se continuasse reincidente, era durante 6 dias. Aqueles consumidores que usavam 200 kW por hora tiveram a sua conta de energia majorada em 50%. Aqueles que gastavam 500 kW por hora tiveram o custo da sua energia majorado em 200%. Isso fez com que muitas pessoas saíssem da lâmpada incandescente para lâmpadas fluorescentes. No final das contas, em 2009, fizeram uma estimativa de que o prejuízo para os brasileiros foi de 45 bilhões de reais. O Delfim Neto fez um livro falando sobre isso e diz que custou para cada brasileiro R$320 esse apagão elétrico. Eu me lembro muito bem, meu pai, por ser industrial, ele tinha muita preocupação com isso, porque a indústria dele demanda muita energia elétrica. Eu me lembro que as indústrias eram convidadas a parar a produção entre 5 da tarde e 7 da noite. E aí o meu pai ele teve que fazer lá para a empresa dele uma aquisição de vários geradores elétricos. Isso me deu uma lição muito importante. Aquelas empresas que têm flexibilidade de caixa para fazer investimentos, elas estão na frente dos seus concorrentes. O meu pai falava que era muito importante que ele tivesse energia para produzir, porque aquilo ia aprofundar os laços dele com os clientes dele. Os clientes dele na época era Carrefour, Pão de Açúcar, Casas Bahia, entre outros, tá? E aí, outras empresas vinham na empresa do meu pai produzir através da capacidade dele para também manter o vínculo com os clientes. Algumas empresas, a gente vale lembrar que é importante elas fazerem contratos de fornecimento e quando você não fornece por qualquer motivo, isso pode causar multas milionárias, tá? Por isso que às vezes você ter a capacidade de produção acaba sendo uma opcionalidade para aquela empresa. Quais foram as causas reais desse apagão, né? Falta de investimentos, concentração da matriz energética, falta de chuvas nos lugares certos, tá? E gastos sem planejamento. Eu vou fazer aqui uma maior
adição de assunto no seguinte sentido. Galera, quando a gente tem chuvas no Brasil, isso não significa que está chovendo no lugar certo. Significa que a gente precisa que chova aonde a gente tem os reservatórios de energia. Perfeito? Então não adianta chover aqui na frente da casa do Tiúlio, no mar, na praia, porque isso vai mostrar que está chovendo no lugar errado. Tem que chover lá no reservatório da hidrelétrica. Caraca, será que entrou aqui alguém com fake de seguidor? Olha só, eu quero saber se tem fake seguidor aqui. Às vezes fazem isso para me sacanear. Comenta aqui, eu tô online. Escreve aí, todo mundo que tá online, escreve assim, eu tô online, só para saber se esse número aqui é real, tá, gente? E aí, galera, isso fez com que a gente tivesse um descasamento entre fornecimento e consumo de energias. E aqui a gente pode trazer uma grande lição, que é o seguinte: qual que é a conta que o Tiúlio faz para entender se vale a pena ou não você fazer investimentos, por exemplo, de trocar as flores, as luzes incandescentes por luzes de LED? A gente vai pegar, galera, o que? Toda a economia que eu tiver com energia sobre investimento. Isso vai gerar um valor presente líquido da gente, e a mesma coisa que a gente usa para entender se uma ação ela vale a pena comprar ou não, tá? Então, a mesma conta que a gente usa para aprender se vale a pena fazer um investimento de trocar todas as nossas lâmpadas para LED, também é a mesma conta se vale a pena a gente comprar uma ação. Perfeito? Isso é importante de você entender. E eu vou trazer aqui mais uma estatística de como alguns indicadores se comportaram durante esse apagão. Lá no dia 5 de abril de 2001, o dólar estava 2,16. Ao fim do apagão, no dia 1º de março, a gente estava em 2,36. Atualmente, quase 18 anos depois, quase 19 anos depois, a gente está vendo o dólar em 5,20. O Ibovespa estava 14 mil pontos. Quando acabou o apagão, estava em 14.414 pontos e hoje em dia está em 119 mil pontos. O índice de energia elétrica estava em 4.561 pontos. Ao fim do apagão estava em 4.763 pontos e atualmente está em 82.845 pontos. E o Dow Jones passou de 9.918 pontos para 10.368 pontos e atualmente está em 30.606 pontos. Isso mostra que aquelas pessoas que saem do investimento quando a gente vê algum tipo de caos na economia real, elas estão normalmente erradas, tá? E a gente vai ver agora a evolução desses indicadores ao longo do tempo. A Petrobras, galera, no ano do apagão valorizou 20,51%. Desde lá de 2002 já valorizou 663%. O dólar, naquele período ali, foi 9,3% de valorização. Desde então, 120%. O Dow Jones se valorizou 4,55% em dólar no período e desde então 195% em dólar. Quando a gente põe para real é muito maior, tá? O Ibovespa caiu 0,19% no mesmo período e desde então 725% de retorno. E o índice de energia elétrica subiu 4,43% no período e desde então 1.639%. Mais uma vez, a gente mostrou através de evidências, através de números, que quem confiou, quem foi contracíclico na hora da crise, ganhou muito dinheiro. O olho do furacão ali estava no setor elétrico. E a gente viu que no mesmo período que a Bolsa, no geral, deu mais de 700%, as empresas de energia elétrica entregaram mais de 1.600% de retorno. Isso é realmente uma lição para você que tem medo de investir no mercado de ações quando tem crise. Perfeito? Galera, dia 10 de janeiro eu vou dar o pontapé inicial em 2021 com a semana Viver de Rendimentos. Vai ser uma semana intensa de aprendizado sobre o mercado financeiro e sobre o mindset de investidor.
é uma semana 100% gratuita e é uma semana 100% digital. Só que não vai ter replay. Para você garantir o teu lugar nessa semana do conhecimento sobre renda passiva, como fazer o dinheiro trabalhar para você, pede o link aqui no direct para o Tio Uli, porque apesar de ser de graça, não vai ter replay e você não pode ficar em 2021 sem esse conhecimento. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Fica de olho no nível dos reservatórios para você não correr o risco de ficar de calça curta num novo apagão. E fica de olho nas empresas termoelétricas como Eneva, porque elas são uma boa alternativa para caso esse risco volte a aparecer no ambiente. E também cuidado com as empresas de saneamento. É muito mais barato você comprar essas empresas quando o mercado está em seca. Beleza? Então, não deixa de pedir o link aqui no direct, tá? Não é para pedir nos comentários, é no direct do Instagram. O Tio Uli vai ficando por aqui. Beijo grande, 2021 é nosso, vai bombar, mas só para quem estudar.